O sujeito e a sua história. Todos os profissionais da saúde que trabalham com pessoas precisam olhar para essas pessoas. Isso é um exercício complexo, porque a gente tem uma dificuldade gigante de enxergar o outro, de ouvir o outro, pelo nosso narcisismo. Olha nas redes sociais, cada um está falando de si mesmo, o tempo todo a gente fala de si, Quando eu pego pessoas conversando, às vezes eu vejo as pessoas fazendo algo que eu chamo de monólogos coletivos. O que é isso? Um monte de gente junto, falando do mesmo assunto até, mas cada um falando de si mesmo. Um diz assim, eu não estou muito bem, eu estou com dor de estômago. Aí o outro fala assim, eu já tive dor de estômago, sabe o que eu fiz, não sei o quê. Aí o outro, eu não tenho esse problema, eu como de tudo. Percebe? O assunto é o mesmo, mas cada um está falando de si mesmo. Quando a gente trabalha com pessoas, a gente precisa aprender a observar o outro, a conhecer o outro. A história de vida do outro é que vai me mostrar o que é normal para esse sujeito e o que não é normal. Por exemplo, a diminuição de atividades, ela não precisa ser vivenciada necessariamente como um déficit. O sujeito vai mudando ao longo da vida. Então, eu era capaz disso, agora não sou mais. Mas por quê? Porque eu estou mudando? Porque eu estou envelhecendo? Isso é como o sujeito percebe a sua história. É isso. Fazer com que o próprio sujeito possa dar sentido à sua condição humana. Por que é que eu estou assim nesse momento? Quando eu proponho esse tipo de reflexão, o próprio sujeito vai tentar compreender que o que ele vive hoje é reflexo de toda uma história de construção da sua subjetividade. O que ele pensou, o que ele sentiu, as suas atitudes e ações ao longo da vida, levaram a isso. Isso na vida dele pode ter um sentido ou outro. O meu papel como profissional da saúde é colaborar para que esse sujeito possa ter consciência da sua condição humana e atribuir sentido a essa condição, a sua própria história, situar o sujeito na sua própria história, a história de vida de cada um, história individual de cada um, a biografia. Como atingir as metas do processo de cuidar sem desconsiderar a subjetividade? Essa é uma grande questão, porque eu quero cuidar do outro, eu tenho padrões de cuidado, mas eu tenho que considerar a construção subjetiva de cada um. Talvez determinada situação possa ser percebida por um de uma maneira e percebida por outro de outra maneira muito diferente. Se eu trato todos da mesma forma, eu atropelo esse sujeito. Esse sujeito ali não é um número. Nunca pode ser visto como um número. Quando eu trato pessoas diferentes de modo igual, eu perco o princípio da área da psicologia da saúde, que é a diversidade humana, que é a construção da subjetividade. Então, o que eu quero é que cada profissional da saúde possa compreender que olhar para esse sujeito que está ali, tentar entender quem é esse sujeito, como ele funciona, o que foi normal na vida dele durante tanto tempo até agora e que não é mais. Aí eu começo a ter uma ideia, porque a normalidade ela é individual também. O que é considerado normal para um pode não ser para o outro. Claro, eu tenho aí classificações, padrões de comportamento, eu tenho todo classificações aí de patologias, de psicopatologias. Tudo isso me ajuda muito a compreender o sujeito, mas para esse sujeito, qual o sentido disso que está acontecendo no corpo dele? Psicossomática, uma palavra importantíssima para a gente falar mais para frente, num outro momento, porque vai ser sempre essa somatória desses diversos aspectos que compõem o ser humano. O ser humano, ele está em processo de desenvolvimento permanente, a gente nunca está pronto. O meu desenvolvimento físico-motor, o meu desenvolvimento cognitivo, o meu desenvolvimento emocional, o meu desenvolvimento social, eles não param. Citei 4 aspectos, mas esses aspectos são separados só para fins didáticos.
físico-motor, cognitivo, emocional e social, porque em um ser humano, em um indivíduo indivisível, inteiro, eles não se separam. O meu aspecto cognitivo, né, que envolve a linguagem, a memória, o pensamento, ele atravessa as minhas emoções. Quando eu desenvolvo as minhas emoções, isso mexe com a minha vida social, com a minha relação com o outro. Eu tenho um corpo. Os meus aspectos físicos e motores, eles estão no mundo, né? Agindo junto com o outro. Eu me relaciono afetivamente também pelo meu corpo. Enfim, a gente separava inteligência de emoção, né? Hoje a gente fala em inteligência emocional. Administrar as próprias emoções é uma forma de inteligência. Então, tudo isso mostra esse ser humano inteiro que vai se desenvolvendo e sempre único, individual. Quando eu consigo enxergar aquele sujeito como um sujeito único, aí eu tenho grandes chances de perceber quem é e agir de maneira adequada na busca da construção do bem-estar físico, emocional, social desse sujeito. Aprenda a observar o outro. Esse deve ser um exercício permanente de quem trabalha com pessoas, de quem trabalha na área da saúde. Conseguir verdadeiramente enxergar o outro. Não de forma narcísica, porque muitas vezes a gente quer este outro, mas é uma projeção nossa. Mas enxergar a história de vida real do outro. E não me cabe julgar, me cabe conhecer e fazer com que o próprio sujeito consiga situar-se na sua própria história. Dar sentido à sua condição humana.